Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Fonte de Vida. Meu nome é Adriana e antes de começar esse tema eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que ativasse o sininho e que vai lá na abas e clique em todas, porque todas as vezes que eu postarem vídeos aqui, você vai ser notificado, tá bom? Então, gente, o tema hoje é Jesus é Deus. O que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Será que realmente Jesus é Deus? Deus é um, Jesus é outro? Como será, né? O que será a verdade? Até tem pessoas com dúvidas, até dentro das igrejas também, não é só fora não, né? Antigamente eu também tinha essa dúvida, mas espera aí, Jesus é o próprio Deus? Ou Jesus é um, Deus é outro, o Espírito Santo é outro? Como que será que é? Então eu fiz um estudo aqui para explicar para vocês, tá bom? Depois vocês pesquisem nas suas bíblias, ou se não, conversem com o próprio pastor da sua igreja, enfim. Bom, para começar, gente, na Bíblia comprova que Jesus é Deus sim, tá? Mostra isso tanto no Antigo como no Novo Testamento, tá? Lá tem provas que o nosso Senhor Jesus é o próprio Deus. Isaías, por exemplo, na profecia dele, ele teve uma profecia, ele viu que ia nascer um menino e que ia colocar o nome de Emanuel. E o que significa Emanuel, gente? Deus conosco. Então já começa por aí. Deus conosco era quem? Jesus, o Emanuel, tá? Está lá na passagem de Isaías. E também no Salmo 110:1, o salmista Davi, ele escreveu sobre a divindade de Cristo e também diz sobre Deus triuno, tá? Aonde está isso? Vamos ler? Está em 110:1, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então aqui ele está provando que tem o quê? O triuno, tá? Disse ao Senhor, ao meu Senhor. Então, já comprova a divindade do Senhor Jesus nesse Salmo 110:1, tá? Outro também que profetizou sobre a divindade de Jesus foi o profeta Malaquias, tá? O que ele fala? Ele profetizou sobre a divindade de Jesus ao afirmar que o Messias é um mensageiro enviado por Deus, de modo que ele é o próprio Senhor. Está aqui em Malaquias 3:1 que diz: O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Então, gente, Malaquias profetizou a divindade de Jesus e ainda afirmou que Jesus era o Messias, o mensageiro enviado por Deus. De modo que ele próprio é o Senhor, porque aqui fala, né? Enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Entendeu essa? Então, Malaquias também comprova que Jesus é o próprio Deus. Agora, aqui no Novo Testamento, tem várias comprovações de que Jesus é o próprio Deus. Vamos lá? Eu pesquisei em 1 João 1:1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui comprova que Jesus era Deus, porque o próprio Verbo era Deus. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo é o próprio Deus, tá, pessoal? Então, aqui comprova que o Senhor Jesus é Deus, que lá no princípio ele era o Verbo, estava junto com o Pai, e o Verbo era o próprio Deus. Então eles são um só, tá bom? O que eu li aqui, que eu vi também. O grande propósito do Evangelho de João é falar da divindade e a humanidade de Jesus. Estava sendo atacada pelos falsos mestres no século I a.C. Então,
No começo da minha caminhada no Evangelho, o meu pastor falou assim, que eu sempre tive vontade de pregar o Evangelho, tanto é que eu fiz o canal do YouTube para isso, né? Eu tenho esse chamado de pregar o Evangelho aos corações. E aí ele falou assim, você começa dentro da sua casa sempre em João, porque ali prova a divindade de Cristo. Aí realmente, gente, se você quer ver realmente quem é Deus, quem é Jesus, a divindade, leia João, que ali prova realmente a divindade de Cristo, porque como eu li para vocês, no ano 1 depois de Cristo, ele estava sendo atacado, ele estava sendo blasfemado pelas outras pessoas depois da morte dele, então por isso que João provou ali a divindade de Cristo, tá? Outra passagem também interessante que eu coloquei ali, que os apóstolos, eles professaram que Jesus é Deus, os apóstolos, eles fizeram isso, né? Eu vou ler aqui. Primeiro foi Pedro, né? Pedro primeiro falou. Em Mateus 16, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então ele falou. E depois, em João 20:28 diz, após a ressurreição foi a vez de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tá, pessoal? Então, Pedro falou, né? O Senhor é o Filho de Deus. E depois Tomé na ressurreição falou, Senhor meu, Deus meu. Então, prova aí que realmente Jesus é o próprio Deus. E também o próprio Jesus afirmou, né? Afirmou ser Deus. Na Bíblia não fala realmente que ele falou com todas as letras. Eu sou Deus. Ele não falou com todas essas palavras. Eu sou Deus. Mas ele sempre falava, ele sempre começou a falar o Filho do Homem, tá? Vamos começar como Filho do Homem. Esse título foi usado por Jesus para se referir a ele próprio, ao contrário do que alguns pensam. Esse título não apenas aponta para a natureza humana de Jesus, mas também para a sua divindade, tá? Vamos ler Daniel 7, 13 e 14. A visão que Daniel teve. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um como filho do homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava o ancião e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Então, gente, por isso que Jesus começou a falar sobre o Filho do Homem, já começou ali no Daniel antes de Cristo. Ele teve uma visão como se fosse um filho de homem. Então, assim, ao utilizar, né, esse título, Jesus também estava declarando, né, para as pessoas que ele era aquele a quem o profeta Daniel estava se referindo, tá? Agora vamos ver João 30, 10, que diz: Eu e meu Pai somos um. E João 14, 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Tem mais prova que essa, gente? Que Jesus é o próprio Deus? Eu e meu Pai somos um. Somos um só. Sou o mesmo, sou Deus, sou Jesus e Deus que desceu aqui na terra. Tá? Com tais declarações, Jesus estava afirmando ser plenamente Deus. Então ele não tem mais prova melhor do que essas duas passagens, né? Mas tem mais, calma aí. Vamos ver João 8, 58, que diz: Antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou é muito especial, pois é a expressão que traduz o significado do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento, né? Naquela passagem lá de Moisés na sarça ardente, ele falou: mas Senhor, qual é o seu nome para que eu possa falar para as pessoas, porque eles não vão crer em mim que o Senhor apareceu para mim. Aí ele fala: eu sou que sou.
Você fala que eu sou que sou. Então, para os judeus naquela época, era muito importante isso, como eu li para vocês aqui. Né? Era muito especial, pois é a expressão que traduz o significado do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Então, quando ele falou para os fariseus, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Meu Deus, eles ficaram doidos, né? Você sabe essa passagem? Que os fariseus estavam falando, mas você não tem nem 50 anos ainda, como é que você diz que viu Abraão? Como é que você viu? Porque ele falou, Jesus falou, Abraão não é o pai de vocês, né? O pai de vocês é outro, que é o diabo. Eu conheço Abraão. Você não tem nem 50 anos, como é que você conhece Abraão? Aí ele fala, antes de Abraão existir, eu sou. Lembra do eu sou lá da sarça ardente? Senhor, qual que é o seu nome? Eu falava lá no povo para acreditar que o Senhor apareceu para mim. Eu sou quem sou. Então foi a mesma pessoa, gente, que falou tanto para Moisés, Moisés era Jesus que estava ali falando junto com Deus e Jesus estava falando que ele é o eu sou, tá? Essa foi a única vez que Jesus utilizou a expressão eu sou. O mesmo Evangelho de João traz 7 grandes declarações de Jesus, onde ele emprega essa expressão. Então, essa parte que ele falou de antes de Abraão nascer, eu sou, foi a única vez que ele falou isso. Mas tem 7 declarações que ele emprega essa expressão, eu sou. Vou ler para vocês. Primeiro, eu sou o pão da vida. Está em João 6, 35, 48, 51. Segundo, eu sou a luz do mundo. João 8, 12, 9.5. Eu sou a porta. João 10, 7, 9. Eu sou um bom pastor. João 10, 11, 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E por último, eu sou a videira verdadeira. João 15, 15. Tem mais prova do que isso, pessoal. Ele usou 7 vezes essa expressão, eu sou. A igreja primitiva também creu que o próprio Jesus era Deus, tá? Lembra de Estevão? Aquele garoto que era muito usado por Deus, que depois da morte de Jesus Cristo e a ressurreição, ele começou a pregar o evangelho. Ele era um menino muito cheio de fé. Ele pregava com autoridade. Os fariseus, né, ficaram no pé dele e prenderam, infelizmente, Estevão. Na hora que ele estava lá, gente, preso, qual é a visão que ele teve? Ele teve a visão de Jesus no céu. Está em Atos 7, 59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ao entregar seu espírito a Jesus, ele estava declarando abertamente a divindade de Jesus. Então, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus nas nuvens e falou, Pai, Senhor, recebe o meu espírito. Jesus na cruz também, né? Ele falou, Pai, recebe o meu espírito. Então, ele estava falando ali abertamente que Jesus era Deus. Paulo também, né? Paulo também declara que Jesus é o próprio Deus. Está em 1 Timóteo 3,16. Deus se manifestou em carne. Essa passagem revela tanto a divindade de Cristo quanto a sua humanidade. Então, gente, Paulo falou, Deus se manifestou em carne. Agora vamos ler Juízes 13, que é o nascimento de Sansão, né? Aqui fala que foi um anjo que visitou os pais de Sansão, mas foi o próprio Jesus, o próprio Deus que veio visitar. Vocês vão entender por quê. Juízes 13 fala, Juízes 13, 22, né? Na narrativa acerca do nascimento de Sansão, seus pais receberam a visita do anjo do Senhor. Quando perguntaram o nome daquele anjo, eles ouviram a seguinte resposta: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso?
Após terem escutado essa resposta, assim que o anjo foi embora, Manoá, pai de Sansão, declarou, vamos lá agora em Juízes 13, 22, certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Deus o visitou muito tempo depois em Isaías, né? Encontrando a revelação do nome Messias. Então, assim, quando Sansão nasceu, o Senhor apareceu lá e aí o pai perguntou, qual é o seu nome, né? E ele falou, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E depois Isaías teve aquela profecia, né? Do nome Messias, maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade, conselheiro, Deus forte. Então aí prova, gente, que era o próprio Jesus que estava ali com Manoá, o pai de Sansão. É inegável que essas duas passagens comprovam que Jesus é Deus. E para finalizar, que Jesus é Deus e faz coisas que só Deus pode fazer. Jesus fez coisas que só o próprio Deus pode fazer. Então aí comprova mesmo para fechar, né? As obras que o Senhor fez. Vamos nos exemplos que eu coloquei aqui? Jesus é Deus porque Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Está em Colossenses 1, 16, 17. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Está em João 1, 3. Jesus é Deus porque Ele pode salvar ou condenar, revelar ou esconder a salvação aos homens. Está em Mateus 11, 26, 27 e João 5, 21. Jesus é Deus porque Ele é aquele que ouve e responde às orações do seu povo para que o Pai seja glorificado. João 14, 13 e 2 Coríntios 12, 8 e 9. Jesus é Deus e tem poder de perdoar pecados. Mateus 9, 6, Marcos 2, 10. E para fechar, a resposta do apóstolo Paulo, gente. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. Então, fala para mim, Jesus é sim o Filho de Deus, minha gente. As provas estão aí. As provas são incontestáveis. E para isso, a gente precisa acreditar e ter fé. Sem fé, nada se pode fazer. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, compartilhar, né, essas provas de que Jesus é o próprio Deus. Compartilhe com as pessoas que precisam ouvir, tá? O Evangelho. E, mais uma vez, se inscreva no meu canal, tá bom? Ative o sininho aí, tá? Então, um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.